Amém? A palavra de Deus diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Verso 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Verso 34. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Até aqui. Senhor, obrigado por esta manhã, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, uma manhã especial de ceia do Senhor. Fazemos memória ao sacrifício do Senhor na cruz por nós. Fazemos memória à bondade do nosso Deus de entregar o seu único Filho para morrer, para nos perdoar e nos oferecer salvação. Obrigado, Pai, pela misericórdia que se renovou nas nossas vidas nessa manhã. Eu entrego agora a palavra do Senhor que será ministrada, e os corações, os ouvidos que as receberão. Que saiamos daqui alimentados e transformados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor a honra, a glória e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 23, eu quero trabalhar com você o tema: o credor incompassivo. O credor incompassivo. O credor é alguém que precisa receber algo, é alguém que precisa receber uma dívida. E incompassivo é alguém que não tem paciência, alguém que não se compadece, alguém que não tem misericórdia. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo nessa parábola, nesse texto. Aqui conta a história de um senhor que tinha uma dívida muito alta para receber. Então ele chega nesse servo, decidido a ajustar contas, e diz: olha, me paga o que você me deve. E este servo que tinha essa dívida para pagar, se ajoelha, se humilha, se quebranta diante dele e diz: olha, eu não tenho condições, mas tenha paciência comigo, se compadeça de mim que eu vou te pagar. Ele implora, ele pede, ele clama. E este senhor então, que tinha uma dívida, lembre-se disso, uma dívida muito grande a receber, decide: tudo bem, eu espero, e o deixa ir embora. Quando este servo que tinha dívida para pagar sai da presença do seu senhor, ele vai para a rua e ele então encontra alguém que também lhe tinha uma dívida a pagar. Ele devia para alguém uma dívida grande, agora ele encontra alguém que também lhe devia, mas uma dívida menor, daqui a pouco eu vou explicar. Então ele chega nessa pessoa e diz: olha, paga o que você me deve. Mas essa pessoa diz: olha, eu não tenho condições de te pagar. E ele pede, aperta e paga, me paga, me paga. E ele fala: eu não tenho condições, seja paciente comigo que eu vou te pagar, eu não me recuso, eu te pago, mas tenha paciência. Mas esse homem diz: não importa,
Ele chama então os guardas e ele manda prender esse homem. E ele diz: olha, é lícito, é necessário que você me pague hoje, acabou o teu tempo, então acabou para você. Quando souberam do que havia acontecido, os servos daquele grande senhor, sabe do que esse servo fez, sabendo que ele foi perdoado de uma grande dívida, saindo à rua ele encontra alguém e não perdoa uma pequena dívida, contam então a este senhor: olha, aquele homem que você perdoou, saiu daqui e não foi capaz de perdoar uma pessoa por uma dívida ainda menor. O Senhor diz então: manda chamar ele para mim. Então o Senhor diz assim para ele: você me deve algo muito grande, você pediu para mim e eu fui capaz de te perdoar, mas saindo daqui alguém te devia algo muito pequeno e você não foi capaz de perdoar essa pessoa. Ele diz: você devia ter feito com ela aquilo que eu também te fiz, eu te perdoei, por que é que você não foi capaz de fazer isso? Então, acabando essa explicação, ele diz assim: olha, chamai os guardas, lançaram na prisão. E o final do verso 34 e 35 diz assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmãos, isso aqui é uma ilustração, é uma parábola. E aqui o texto tipifica, exemplifica o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quando diz que um senhor tinha uma grande dívida para receber, nós somos aquele que tínhamos uma dívida impagável. Então Deus entrega o seu único filho para morrer por nós na cruz e pagar esta grande dívida. E agora então o Senhor nos faz olhar para esse texto e ver algumas características que nós podemos estar vivendo dentro desta palavra. Eu quero convidar você a ficar atento, prestar atenção, eu não vou demorar, mas que você saia daqui alimentado por esse texto e por esses princípios que o Senhor nos ensina. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é sobre o mandamento do perdão. Você que gosta de anotar, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é o mandamento do perdão. Meus irmãos, por que eu coloquei esse ponto, o mandamento do perdão? Porque perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento. Perdoar não é algo que Deus deixa para nós como assim: eu não sei se eu perdoo tal pessoa, eu estou pensando em perdoar ele amanhã. Eu tenho uma situação para resolver no casamento, na família, nos filhos, com um amigo, com alguém do trabalho, mas eu estou esperando um momento para eu ajustar essas contas. Eu quero trazer a você um senso de urgência. Eu quero trazer a você os princípios que a palavra de Deus nos ensina. No Evangelho de Mateus capítulo 6, fala sobre a oração do Pai Nosso. Então preste atenção aqui, quem sabe fazer a oração do Pai Nosso? Vamos orar juntos? Amém? Pai nosso que estais, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. Olha que bênção. E agora? Perdoai as nossas dívidas, assim. Para aí. Senhor, me dá o pão de cada dia e perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Esta é uma oração, e oração a gente faz todo dia. Então nós estamos dizendo a Deus todo dia: me trata como eu trato a Carol. Deus, todo dia você não pede a bênção sobre a sua vida? O Senhor dá o pão nosso de cada dia. Todo dia Deus te dá o pão nosso, o sustento de todo dia. Aí eu digo também: Senhor, e o Senhor pode me tratar como eu trato a Bianca. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo o Cláudio. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo o Tiago. Eu estou usando aqui exemplos. Esta é uma oração, e a oração não é aquilo que... Oração não é grito de guerra. Quem é que já usou oração como grito de guerra quando jogava bola? Lembra? Pai nosso do céu, santificado seja o vosso nome. Oração não é grito de guerra. Por mais que não tenha problema orar
antes de um jogo, mas não é grito de guerra. Tem gente que ora e nem sabe o que está falando. E na oração nós dizemos assim: Senhor, me trata como eu trato o Marcelo, me perdoa assim como eu perdoo quem tem me ofendido, ou quem está me devendo, quem está me machucando. O texto de Mateus, capítulo de número 18, fala sobre um rei que perdoa uma dívida de 10.000 talentos. E fala sobre alguém que foi perdoado. Esse alguém que foi perdoado sobre 10.000 talentos, ele sai e perdoa alguém que lhe devia 100 denários. Então preste atenção, esse texto aqui é necessário algumas reflexões para entender o que o texto está querendo dizer. O Senhor tinha uma dívida para receber de 10.000 o quê? 10.000 talentos. E o homem, o servo, tinha uma dívida para receber de 100 denários. Pastor, o que é isso? Denário, o que é talento? Estas eram medidas usadas na época. Então o servo, ele tinha 100 denários para receber. O que são 100 denários? Um denário era referente a um dia de trabalho. É como uma moeda. Você trabalhou, você ganha uma moeda, um denário, teu dia está pago. Agora, se ele tinha 100 denários para receber, é como se ele tivesse alguém para, olha, trabalha 3 meses e 10 dias e tua conta está paga. Ele saiu quando ele foi perdoado, encontrou alguém que devia 100 denários, 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho dá para pagar, não dá? Trabalha 3 meses e 10 dias para mim e a conta está paga, você está perdoado, está tudo certo. Agora o outro problema é que este servo que vai ao seu senhor, ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. Pastor, quanto é um talento? Um talento é igual a 6.000 dias de trabalho. Um talento. O problema é que ele não tinha um talento para receber, ele não tinha um talento para pagar, ele não tinha 6.000 dias para pagar, ele tinha 10.000 talentos. Pastor, agora matemática, domingo de manhã não rola. Já tem gente fazendo o Enem daqui a pouco, daqui a pouco, né? Tem gente que vai fazer o Enem. Mas vamos entender aqui, quanto que ele devia? 10.000 talentos vezes 6.000 dias de trabalho, são 60 milhões de dias. São 165 anos trabalhando para pagar essa dívida. O que o texto quer nos explicar é que esta era uma dívida impagável. Ninguém consegue trabalhar 165 anos para pagar alguma coisa. Primeiro, que ninguém chega a essa idade. Segundo, querido, que você ia falar, prefiro morrer. Trabalhar 165 anos para pagar uma dívida, misericórdia. O Senhor está nos usando uma parábola, uma ilustração para dizer: havia uma dívida impagável que eu perdoei, e uma dívida de 3 meses e 10 dias você não foi capaz de perdoar. Então preste atenção nisso. Se há algo que fere o seu coração, ou o de alguém, você precisa resolver isto urgente hoje. Comece a prestar atenção. Eu quero aqui entrar em algumas dívidas, e Jesus está deixando claro a mim e a você: Renan, você tinha uma dívida. Gleice, você tinha uma dívida. Pastor Paulo, você tinha uma dívida. Tiago, você tinha uma dívida. Cláudio, você tinha uma dívida. Eu não estou dizendo que você tem, amém? Eu estou dizendo, você tinha uma dívida. Mas Jesus diz assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não tenha mais dívida, mas tenha vida eterna. Deus entregou o que ele tinha de melhor, o seu único filho, para pagar a minha dívida, que era impagável. Por que ele enviou Jesus? Porque eu não daria conta de pagar a dívida, eu não teria condições de pagar essa dívida. Quando o pecado entra na vida do homem através de Adão e Eva, o homem foi ferido, machucado pelo pecado, e o pecado gera a morte, a separação de Deus. Então o homem foi afastado de Deus, e agora Jesus Cristo nos reconcilia, nos justifica. Ele pagou o preço do seu pecado
na cruz. E hoje você pode estar aqui, ceando na presença do Senhor, tendo a consciência, a paz, a alegria de saber: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus te justificou, o sangue de Jesus derramado na cruz perdoa os seus pecados, purifica a sua vida. O Espírito Santo foi enviado, agora ele habita dentro daqueles que desejam, que busca. Queridos, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz, ele vive, ele reina, e agora nós ficamos com a paz, nós ficamos com a alegria, com a bondade, com a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Você precisa ter consciência disso dentro de você. Agora eu preciso entrar no texto. O segundo ponto é o servo incompassivo, o servo que não tinha paciência, que não se compadecia. Meus irmãos, algumas pessoas passam pela nossa vida e nos abençoam, você concorda? Você tem gente que passou, talvez alguns Deus ainda está permanecendo, Deus traz pessoas para perto de você, para te abençoar, para te dar suporte, para te apoiar. Mas preste atenção, tudo tem um tempo determinado. Infelizmente, algumas pessoas boas que te abençoam, que cuidam, que te impulsionam, elas passam e elas vão passar. Tem gente que fala assim: eu queria que ficasse para a vida inteira. Mas às vezes alguns vão passar. Mas você quer ver que triste? Tem gente que não chega para dar lucro, tem gente que não chega para te abençoar, tem gente que muitas das vezes passa pela nossa vida e nos causa percas, nos causa dano, nos machuca, nos fere. Às vezes no trabalho, talvez você já foi prejudicado no seu trabalho por causa de uma pessoa. Talvez você já foi prejudicado na família, levantaram um falso testemunho contra você. Talvez alguém ficou te devendo financeiramente, você perdeu um negócio, perdeu um trabalho, perdeu uma terra, perdeu alguma coisa, uma empresa, porque alguém te prejudicou. Talvez você foi machucado por palavras, machucado por ações, por pessoas. Talvez que você depositava a sua esperança, que você confiava nela, você acreditou, investiu tempo, e a pessoa te feriu, te decepcionou, te fez perder meses da vida, anos da vida. Feridas às vezes deixam cicatrizes, deixam marcas. Eu tenho marca na testa, às vezes minha filha fala: pai, o que é isso aí? É uma marca de um machucado. Pessoas muitas das vezes estão aqui, muitas das vezes não, pessoas que estão aqui estão feridas, alguns machucados, ferida aberta, sangrando, situações precisando de urgência de cura, urgência de transformação. Você acorda, anoitece, amanhece, anoitece, precisando ser curado, precisando ser transformado, precisando resolver isso. Alguém passou pela sua vida e te machucou, alguém um dia falou alguma coisa, você guardou no teu coração, alguém um dia se levantou contra você, alguém um dia te feriu. O texto está dizendo, esse rapaz tinha uma dívida, ele causou dano a alguém. Eu tenho uma pessoa, eu vi há anos atrás, que eu guardei meu coração, achei muito interessante. Duas pessoas trabalhavam juntas, não são daqui da igreja, e aí os dois tinham a mesma função e um se destacava mais que o outro. E aí saiu uma oportunidade de emprego e as inscrições para o emprego. E aí essa pessoa, que talvez se sentia um pouco abaixo daquela outra pessoa, que eram muito próximas, e que ela poderia ter dito: olha, tem uma grande oportunidade de emprego, vamos lá, eu e você, porque nós somos amigos, somos irmãos, estamos juntos, vamos juntos fazer isso, passar por isso. E quem for aprovado vai ter a oportunidade de crescer na vida e ter a vida transformada. Mas quando ele soube da oportunidade, ele falou: eu não vou falar para ele, porque pode ser que ele consiga o lugar e eu não consiga. Então, em silêncio, ele se organizou, estudou, se preparou, foi e fez aquela avaliação, e passou na avaliação, e até hoje está no lugar aonde ele tentou entrar. A diferença é que a outra pessoa que não ficou sabendo da oportunidade, que teria o desejo de ter essa vida transformada por causa dessa situação,
não está no emprego que essa pessoa está, mas por causa dele não ter conseguido aquilo, ele continuou a sua vida. E ele continuou servindo, ele continuou trabalhando, continuou buscando. A diferença é que hoje ele alcançou uma vida muito melhor do que ele desejava, e muito melhor do que aquela oportunidade que ele não lhe foi oferecida. O que eu estou querendo dizer a você? Você pode ter sido prejudicado, pessoas vão te causar dano, mas preste atenção, ninguém pode impedir o que Deus tem a fazer na tua vida. Ninguém. Pastor, falaram contra mim, levantaram um falso testemunho contra mim, verdadeiramente eu perdi por causa daquela pessoa, mas se você serve a um Deus vivo, se você tem o seu Deus como seu Pai, se você não tem preguiça de correr atrás daquilo que Deus tem para você, a palavra do Senhor diz, eu fiz essa oração aqui, eu faço ela sempre: Senhor, não deixe que os meus pés vacilem. É o Senhor quem exalta, é o Senhor quem abate. Então, se te machucaram, se falaram de você, se tramaram contra você, preste atenção no que eu quero te dizer: você precisa prosseguir, você precisa deixar o passado no seu. Aquela oportunidade de emprego ficou no passado, aquele relacionamento ficou no passado, aquilo que fizeram você precisa deixar no passado, porque o que Deus tem para você está para frente. Ninguém pode atrapalhar o que Deus tem a realizar na minha vida ou na sua vida. Eu já ouvi não de pessoas que eram acima de mim, eu já ouvi sim de pessoas que eram acima de mim, mas sempre eu pude procurar dizer: Senhor, ninguém vai atrapalhar. Se eu tinha condição para fazer, se eu não tinha condição para fazer, é o Senhor quem vai fazer. Preste atenção, você é casado, você é casada, você tem um marido, você tem uma esposa, você é filho, você tem um pai. Ninguém pode impedir os teus sonhos, ninguém pode impedir, queridos. Deus amolece o coração, Deus endurece o coração, Deus transforma o coração de reis por causa de um homem, de um filho. Eu não aceito desculpa, Deus não aceita desculpa. Ainda que tentem te ferir, com Deus não tem essa. Deus é Senhor dos reis, Deus é Senhor dos servos. Deus é o Senhor do cérebro, Deus é o Senhor do coração, Deus é o Senhor das finanças, Deus é o Senhor do trabalho, Deus é Senhor de tudo. Lembra a mensagem que o pastor Ivair pregou? Uma ótima mensagem do domingo passado. Até quando você vai agir ou reagir? Até quando se lamentar? Até quando ficar prostrado dentro de uma caverna? Até quando terceirizar a culpa, dizer: não, mas a minha vida não anda por causa do marido, a minha vida não anda por causa da esposa. Ai, se aquela oportunidade tivesse me sido oferecida, eu só não estou dando certo, só não está acontecendo por causa de tal pessoa. Não é por causa da pessoa, porque ninguém impede o que Deus tem para fazer na vida do homem, a não ser Ele mesmo. A pastora Bianca é uma bênção na minha vida. Às vezes ela diz não, ela precisaria dizer sim. Eu sou uma bênção na vida dela. Fala amém aí, santa. Obrigado. Mas às vezes eu precisaria dizer sim, eu digo não. Às vezes eu atrapalho os planos dela. Poucas vezes, tá, gente? Isso faz parte da vida. Pessoas, muitas das vezes até intencionalmente, vão tentar te parar. E este homem, quando tentaram pará-lo, ele chega diante do Senhor e fala: eu tenho uma dívida grande, mas eu não tenho condições. Seja paciente, seja misericordioso. Ele pede paciência. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa misericordiosa? Às vezes tem pessoas mais frágeis que você, às vezes tem pessoas com mais limitações que você, não tem as mesmas condições. Não, pastor, porque eu sou assim, eu chego, eu faço e acontece. Sabe? Normalmente essas pessoas têm dificuldades de lidar com aquele que não chega e faz acontece. Ele só chega. Ele chega, ele está ali tentando, e às vezes não está indo.
às vezes ele está com uma dívida, mas ele está dizendo assim: eu quero pagar essa dívida, eu estou disposto a pagar ela. É difícil quando alguém diz: oh, não me interessa, eu não quero pagar, eu não quero mudar de vida, eu não quero, presta atenção. Se você caminha com pessoas que não querem mudar de vida, se você fala com elas, se você ajuda elas, se você abençoa elas, se você instrui elas, mas elas não querem mudar de vida, eu vou te dar um conselho: deixe-os ir. Deixe-os ir. A palavra de Deus diz que existe o tempo de ajuntar e o tempo de espalhar. Eu não sei se eu vou ficar aqui a vida inteira, eu não me vejo em outra igreja, mas pode ser que amanhã Deus chegue e fale assim: Renan, você vai lá para o Piauí, você vai lá para a ponta da Bahia, você vai lá para a ponta do Ceará, você vai lá para o Rio Grande do Sul. Eu não sei. Nós servimos a um Senhor que é Senhor da nossa vida. Talvez no dia de amanhã alguém te ofereça um trabalho, talvez no dia de amanhã aconteça alguma coisa e a história da sua vida mude. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Você tem sido um homem misericordioso? Você tem sido uma mulher misericordiosa? Misericórdia para entender que nem todos pensam igual a você. Misericórdia para entender que nem todos tiveram as mesmas oportunidades que você, que nem todos tiveram a mesma educação que você. Ontem eu estava com o Senhor conversando, e Ele me dizendo, olha, falando sobre trabalhar, falando sobre a vida, e Ele disse, eu falei: e o seu pai? Ele falou: não, eu não tive pai, meu pai eu fui conhecer no final da vida. Eu falei: o senhor foi criado com a sua mãe? Ele falou: não, minha mãe me entregou para os meus padrinhos, eles me criaram. Eu saí de casa com 8 anos para trabalhar, e estou trabalhando até hoje. E essa pessoa não tem expectativa de vida, ela sobrevive. Ela não teve uma mãe que acordasse cedo todo dia, fizesse um leitinho no copo. Ela não teve alguém que lhe levasse para a escola. Ele não teve alguém que levasse para a escola. Ele não teve alguém que corrigisse quando fizesse errado. Ele não teve alguém que, quando pegou o dinheiro de alguém, falasse: está errado, devolve, vai fazer isso. Não, ele teve alguém que com 8 anos, ao invés de brincar, foi dito: vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Só que não foi ensinado nada além disso. Então essa pessoa acabou destruindo seus relacionamentos, ela acabou destruindo a sua vida financeira, ela acabou destruindo muitas áreas da sua vida. E aí é muito fácil eu, que tive paternidade, que tive pais que me sustentaram, chegar e olhar para ele e dizer: mas por que sua vida não dá certo? Por que você age dessa forma? Por que você reage dessa forma? E eu não estou dando desculpa para ele continuar agindo da forma que ele age. Eu só estou dizendo que às vezes eu preciso falar: você tem desejo de pagar essa dívida? Você tem desejo de mudar de vida? Porque ele disse: seja paciente comigo e eu vou te pagar. Mas às vezes eu não tenho paciência para esperar. Quando Jesus via alguém dessa forma, ele vê uma certa multidão, e o texto diz que eles os via como ovelhas que não têm pastor. Eu não entendi o que era ser pastor, até que um dia eu fui orar no monte, e conversando com uma pessoa, ele começou a dizer assim: olha, comece a orar para que Deus te dê o coração de pastor. Amados, eu trabalho, eu não tenho renda da igreja, eu tenho uma ajuda de custo de R$500, a igreja me dá R$500 por mês. Eu devolvo o meu dízimo, e com isso me ajuda nas minhas despesas, porque eu tenho um trabalho, e eu consigo ainda ajustar o tempo da igreja e do meu trabalho. Então hoje eu estou empresário, mas eu sou pastor. Porque empresário, o dia de amanhã eu posso não estar mais, mas pastor não tem mais jeito. Porque ou você é pastor, ou você é um pastor caído. Não existe ex-pastor. E um dia eu comecei a orar, e eu não conseguia entender as ações de algumas pessoas. E uma pessoa me disse assim: ore para que Deus te ensine a amar pessoas. Amar pessoas é ver uma pessoa que não consegue pagar a dívida, que começa ano, sai ano, começa ano, sai ano, não muda de vida, mas você fala: é uma ovelha que não tem pastor. Ela ainda está perdida, ela ainda não entendeu o evangelho,
Ela ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz por ela. Ela ainda não entendeu e não se posiciona como um filho. Ela é uma ovelha que não tem pastor. E eu queria fazer uma reflexão com você. Alguém que te deve, seja financeiro, seja algo que te causaram no trabalho, no relacionamento. Alguém te causou alguma coisa, você levanta, você vai dormir. Pastor, a pessoa precisa me pedir perdão. Ele me falou isso, ela me fez tal coisa. Ele precisa vir me pedir perdão. Talvez você espere reconhecimento de alguém. Normalmente quando a gente oferece muito, a gente espera algo em troca. Normalmente a gente espera na mesma medida. Já que eu dou, eu espero que essa pessoa me devolva. Eu espero que eu seja reconhecido por aquilo que eu faço. Talvez você está vivendo de uma forma que sempre que você chega num lugar e vê determinada pessoa, o seu coração é machucado. Sempre que você vê essa pessoa progredindo, talvez essa pessoa está num lugar que você não está. Isso te fere, isso te machuca. A alegria da pessoa não te alegra. A bênção sobre a vida dela te entristece. A comparação de pensar, ele está pagando, ele está sendo abençoado, e eu não estou conseguindo. Alguém te deve? Reconheça isso nesta manhã. Todos nós já fomos feridos. Deus só te chama nesta manhã para prosseguir. Chegar com a dívida é aceitável, sair com ela hoje não é aceitável. Jesus te convida a deixar isso aqui hoje, nesta manhã. Talvez você vai ter que sair daqui e ligar para alguém. Talvez você vai ter que sair daqui e buscar alguém. Talvez você vai ter que sair daqui e pedir perdão. Talvez você vai ter que sair daqui e liberar perdão. Talvez você vai ter que sair daqui esperando menos reconhecimento, entendendo que tem gente que não vai dar o que você espera. Eu e a pastora conversamos bastante. A gente trabalha junto, a gente serve junto, a gente é casado, dorme junto, acorda, faz tudo junto. Alguém trabalha com a esposa ou com o marido aqui? Levanta a mão. Alguém? 1, 2. Glória a Deus pela vida dos outros. Pastora Bianca é brincadeira, ela me ajuda muito. Mas imagina isso sem uma boa comunicação. Eu falo demais, eu quero conversar demais, ela é mais na dela. Esse dia foi muito engraçado, porque a gente conversando sobre isso, eu falei assim: amor, o que você está fazendo? Ela disse assim: minhas coisas. Eu olhei para trás, na hora que eu estava olhando, ela falou assim: minhas coisas da igreja. Por quê? Porque o dela é minhas coisas. Mas se eu perguntei é porque eu queria saber o que ela estava. É óbvio que seria minhas coisas, não é? Mas o desejo dela de entender, ele espera mais. Então para ela é um esforço. E aí eu falei assim: você se esforçou para fazer isso, né? Ela falou: ainda bem que você percebeu. Eu tenho que entender, ela é diferente de mim, é normal. Você tem que entender, você trabalha com uma pessoa diferente de você, é normal. Você tem que entender, você casou com alguém diferente de você, é normal. Você tem que entender, às vezes você fez uma criança que é diferente de você. Já no caso da minha esposa, eu digo: bem feito. Você fez alguém igualzinho você. Às vezes eu falo assim: como é lidar consigo mesmo? Ela fala assim: não é fácil. Minha filha é igual. Algumas características igual da mãe, algumas características igual do pai, a aparência igual do pai. Amém. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com você: qual é o tamanho da sua dívida? Convido você a refletir sobre a sua vida e tudo que Jesus já te perdoou, tudo que Jesus já fez por você. Colossenses 2, verso 13 e 14 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus perdoou seus pecados. Toda a dívida de pecado, querido, o texto está dizendo, foi cancelada, foi cravada na cruz. Jesus Cristo pagou o preço dos meus pecados. Agora então o quarto ponto é: seja compassivo. Pastor, o que é compassivo? Seja paciente, se compadeça mais das pessoas. Não pense só, mas eu aprendi assim. Mas não é só o seu jeito que existe, não é só a sua forma de pensar, não é só a sua razão. E nós estamos falando de alguém que tinha despesas, feridas para serem ajustadas, e essa pessoa se compadece daquele que não podia pagar a dívida. Jesus faz nos olhar e dizer: olha, você entendeu que eu paguei o preço que você não podia pagar? Eu fiz com você aquilo que você não teria condição de resolver. Agora ele diz assim: ó, sai daqui e faça a mesma coisa. Aquilo que eu fiz com você, sabe a oração do Pai Nosso? Leia comigo o verso de número 32 e verso de número 33, por favor. Que diz assim: então o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você não deveria estar tratando essa pessoa que te deve da mesma forma que eu te tratei com a dívida que você me devia, e que você não tinha condição de pagar? Então você precisa ter consciência: Deus foi capaz de entregar o seu único filho, para que a sua dívida fosse paga. Há pessoas aqui que precisam entender este ponto: eu preciso ser mais compassivo, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a pedir perdão, eu preciso aprender a pedir perdão, eu preciso ser mais paciente, eu preciso aprender a andar uma milha a mais, eu preciso aprender a contar até 10, eu preciso aprender a engolir sapo. Quem é que já engoliu sapo no trabalho? Às vezes o patrão, o encarregado, o gerente, alguém te dá uma ordem, fala alguma coisa, alguém da família faz alguma coisa, e você ande uma milha a mais. Não vale a pena, não vale a pena. Olhe para a miséria da pessoa, tenha misericórdia. Às vezes nós entramos em conflitos, às vezes entramos em problemas por coisas tão pequenas, quando na verdade, contar até 10, esperar até amanhã, orar primeiro, esperar a poeira baixar, chamar para conversar e dizer: olha, não preciso de tudo isso. Talvez entender: olha, você não teve pai, você não teve mãe, olha, você foi educado assim, olha, você pensa assim, mas eu vou te dizer, não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou contigo. Cara, você é importante para mim, você é mulher, você é importante para mim, estamos juntos nessa. Cobrar menos e oferecer mais, porque é isso que Jesus fazia. Ele olhava para essa multidão que vinha atrás dele, atrás de comida. Ele dizia: vocês não vêm para ouvir a minha palavra, vocês vêm para encher a barriga. Ele, Jesus, dizia. Mas eles os via como ovelhas que não tinham pastor. Você sai fora, quer dizer, esse mundo está perdido. O mundo jaz no maligno, e a falta de identidade é tão grande que as pessoas aqui dentro ficam copiando as pessoas lá de fora. As pessoas daqui dentro ficam copiando, seguindo influencer, YouTube, não sei o que, não oferece nada para a minha vida. Eu deveria ser modelo para ela, eu estou pegando ela como modelo para mim. O meu casamento deve ser modelo para ela, e tem gente olhando para o casamento de pessoas que não tem nada para me oferecer. Falta de identidade, falta de paternidade, falta de saber quem é, falta de saber o que Deus tem para a tua vida. Eu convido você que pode ficar de pé, eu quero chamar o louvor.
verso 34 e 35, diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Preste atenção no que esse senhor fez. Ele tinha uma dívida a receber que era impagável, não tinha como. Mas quando esse homem não perdoa a dívida, preste atenção nisso, quando esse homem não perdoa a dívida, este senhor que havia dito, vai em paz, viver a tua vida, sabendo que ele não tinha condição para pagar, agora ele diz assim: olha, vem para cá. Ele chama os verdugos e diz assim: olha, agora você fica aqui até que essa dívida fosse paga. Mas tinha como pagar a dívida? Tinha como pagar a dívida? Então o que o Senhor está querendo dizer com isso? Se você não perdoar, não tem perdão para você. Você conseguiu entender isso? Se você não perdoar, não tem perdão para você. O Senhor diz no verso de número 34, eu vou ler novamente: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O problema é que não tinha como pagar. Prisão perpétua. Então o Senhor nos traz uma reflexão nessa noite. O perdão é um mandamento. Talvez se você tenha amanhecido, anoitecido em seu coração, ferido por alguma situação, ferido por uma pessoa, ferido por uma causa, seja financeira, seja emocional, seja na sua saúde, eu convido você a deixar ela aqui nesta manhã. Eu não sei se você vai precisar falar com Deus apenas, ou se você vai precisar procurar essa pessoa. Mas Deus te convida amanhã, nesta manhã, a refletir. Eu vou te tratar do mesmo jeito que você o tratar. Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores. Nós vamos adorar o Senhor. Eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Segura para mim, segura para mim. Feche seus olhos, eu quero falar algo a você. Eu quero que você preste bastante atenção.
Que o Espírito Santo do Senhor abra o seu coração em nome de Jesus. Perdão não é opção. Perdoar é um mandamento do Senhor. Se você é aquele que tem vivido magoado com um homem, com uma mulher, com algo que fizeram, que falaram, ou às vezes você acha que aconteceu, que muitas das vezes levantam falsos testemunhos, chega algo até você e não é verdade. Talvez se do nada você está carregando algo dentro do seu coração. Você está como um morto que você carrega nas suas costas. Existem pessoas que precisam pedir perdão, precisam liberar perdão, levantam e dormem pensando em tal pessoa, pensando em determinada situação, mas a pessoa talvez está vivendo a vida dela e nem sabe, ou nem se lembra, ou nem se importa com isso. Você precisa resolver isso e seguir a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Quem sabe se você foi ferido, se você tem algo que alguém te deve, na vida emocional, no casamento, seja um filho, uma filha, seja no trabalho, seja na qualquer área. Eu convido você a sair do seu lugar. Vem aqui até aos pés do altar. Se derrame na presença do Senhor. Abra o seu coração para o Senhor e diga: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu desejo prosseguir. Eu preciso prosseguir. Não tenha vergonha, saia do seu lugar enquanto nós adoramos ao Senhor. Se você foi ferido, saia do seu lugar. Saia do seu lugar enquanto nós adoramos ao Senhor. Adore ao Senhor.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, usa-me, Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Esta é a palavra sobre a ceia do Senhor. Isso não é algo da Igreja do Nazareno Comunidade Esperança. Isto é algo que o Senhor deixa para nós. O apóstolo Paulo fala: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu quero nesta manhã, nós vamos orar pelos alimentos, e nós vamos entregar os alimentos. Pastor, posso participar? Não posso participar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa o pão? O que significa o suco de uva? O pão simboliza, fazemos em memória do corpo de Cristo, que foi entregue na cruz para perdão dos nossos pecados. E o suco de uva simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Quando nós comemos isso em comunhão como igreja, nós estamos lembrando o ato que Cristo fez por nós na cruz. Queridos, a história nunca pode ser apagada. Nós não podemos viver sem história, sem saber o que Deus fez por nós na cruz. Então nós fazemos isto em memória do Senhor até que Ele venha. Pastor, mas quando eu sei que eu posso ou não posso participar? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Você tem vivido uma vida na presença do Senhor? Se não tem, a palavra do Senhor diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba. O que o Senhor está querendo te dizer? O que está te impedindo de ter comunhão comigo? O que te impede? Preste atenção. Quando eu tomo a ceia, significa: Senhor, eu aceitei Jesus, eu quero viver com o Senhor Jesus para sempre. Se o Senhor voltar hoje, eu estou pronto. Não porque eu mereço, não pelas minhas ações, pela graça sois salvos. Mas Senhor, eu tenho procurado, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, tenho procurado viver na Tua presença. Então eu examino a minha vida. Se há algo errado, Senhor, me perdoa nesta manhã. Me dá a condição de continuar na Tua presença. E assim nós tomamos na presença do Senhor. Eu convido você a não sair daqui da mesma forma como você chegou diante dessa palavra,
diante da ceia do Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Vamos entregar ao Senhor esses alimentos, Pai. Graças te damos pelo suco de uva, pelo pão, o suco simbolizando o teu sangue, o pão simbolizando o corpo do Senhor entregue por cada um de nós, que nos justifica, Senhor, que nos purifica, que nos dá condição de sermos salvos, vivermos em tua presença, desfrutarmos da tua paz. Pai, santificamos esses alimentos agora, consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou entregar ao pastor Paulo, a pastora Jane. Você que deseja participar, pode sair do seu lugar e pegar aqui à frente, em nome de Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar e em todo tempo, e em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Glória a Deus. Pode pegar os seus alimentos, pode ir abrindo o copinho. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Eu convido você primeiramente a levantar o seu pão ao Senhor, aos céus, e dar graças a Deus. Dê graças ao Senhor e diga palavras de gratidão a Deus. Diga: Senhor, obrigado. Diga: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez, pelo preço que o Senhor pagou. Eu não tinha condições, mas o Senhor me amou primeiro, Jesus. Senhor, o Senhor entregou o seu único filho por amor a mim. Quantas coisas eu fiz na vida, eu não merecia, a dívida era impagável, mas o Senhor me amou primeiro. Nós te damos graças, nós te adoramos. E tendo dado graças, ele partiu o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este pão simboliza o corpo do Senhor entregue por mim e por você na cruz. Eu convido você agora, de todo o seu coração, a dizer: Senhor, obrigado. A dizer palavras de adoração, a dizer: Senhor, eu te amo. A dizer: Senhor, me sustenta na tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor. Comamos todos em nome de Jesus.
Amém? A palavra do Senhor diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Preste atenção, este cálice não é o sangue. Ele simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua obra que nos justifica, que nos santifica, que nos dá condição, que nos traz reconciliação. Obrigado porque o Senhor nos sustenta e estamos aqui mais uma manhã, mais um mês na tua presença. Eu oro para que assim seja, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, tomamos todos. Amém? E depois de cearem, eles cantaram, adoraram ao Senhor. Deus seja louvado. Vamos adorar. Com alegria, hein? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos orar, irmãos, para nós irmos para as nossas casas. Depois de uma mensagem dessa, né, irmãos? Uma mensagem bonita. E essa mensagem, o que nós temos que entender, que o Senhor estava dizendo que sem perdão você não poderá entrar no reino, irmãos. Porque a palavra fala que a dívida era impagável. Se você não perdoar o seu próximo, você não poderá ter comunhão com o Senhor. Então é uma mensagem, para alguns vai ser fácil, para outros vai ser um pouco difícil, mas ela é necessária. Amém? Vamos orar, estende suas mãos para cá, vamos orar, irmãos. Que o grande amor de... Não, perdão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero, Senhor, pedir a Ti que nesta manhã o Senhor possa, Senhor, tocar no coração de cada irmão que aqui está presente, cada servo, Pai. Que a palavra do Senhor possa, Senhor, mudar a vida e as histórias deles hoje, Pai. Porque essa palavra, ela veio, Senhor, para as pessoas compreenderem, Senhor, que sem perdão, ele não conseguirá entrar no reino. Ele não terá, Senhor, acesso a Ti, Senhor. Então nós precisamos pedir perdão e perdoar as pessoas que nos fez mal, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor possa, Senhor, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, Pai. E que nós saímos daqui hoje, desta manhã, Senhor, com o coração mudado e transformado. Então, em nome de Jesus, nós já agradecemos a Ti, ó Deus, pela vitória, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e ainda vai fazer, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Estende a sua mão direita para cá, irmãos. Que o grande amor de Deus e paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja com sua casa, com a sua família, aquele que crê, diz amém, e vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém? E um domingo abençoado.